Eu sou Rafael Reis, sou empresário na área de marketing digital. Eu tenho uma consultoria de marketing digital já há 8 anos e antes disso eu tive uma produtora de sites com mais 2 sócios durante uma década. Trabalho com marketing digital desde 1997, nem o Google existia naquela época. Eu sou escritor, tenho um livro publicado chamado Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, já com quase 8 mil exemplares vendidos no Brasil. Estou tentando trazê-lo para Portugal, mas ainda está em fase de negociação. E eu palestro em vários eventos de marketing digital, já dei aula em 8 pós-graduações no Brasil, MBAs e pós-graduações, sempre em marketing digital. Então, nos últimos 20 anos, a única coisa que eu fiz da vida é trabalhar no ambiente digital. Meu pai me deu um computador em 1996. Eu estava no 2º colegial. E aí eu comecei a navegar no Brasil. A gente tem uma característica engraçada. Para conectar na internet, a gente esperava meia-noite, porque era por pulso telefônico. Então, da meia-noite às 6 da manhã, você pagava só um pulso telefônico. Então, eu virava a madrugada no computador, tomava banho e ia às 7 da manhã para a escola. E aí dormia a tarde inteira. Gostava muito daquilo, achava interessante, porque eu podia ver informações de outros lugares e falar com um amigo que estava morando nos Estados Unidos. Ele estava fazendo intercâmbio no Arizona. E depois, em 97, quando eu me formei no colegial e comecei a fazer faculdade, alguns amigos tinham banda e o namorado da minha prima sabia codificar HTML. E aí ele me ensinou, porque eu sabia fazer a parte de criação, né? Eu nem posso me chamar de designer naquela época, eu só fui estudar design muito depois. Mas eu sabia mexer ali no CorelDRAW, Photoshop, programas de edição de imagem. Então eu desenhava a interface dos sites, ele fazia o HTML e a gente começou a criar sites para as bandas dos amigos. E aí quando eu entrei na faculdade, a mensalidade era muito cara, eu já quis começar a trabalhar para ajudar meus pais a bancarem o curso. E aí já comecei a trabalhar profissionalmente com isso no que na época se chamava provedor de internet. Então a gente tinha uma assinatura, ligava no provedor e o provedor fazia a conexão com a internet. E dali eu nunca mais parei. Dali eu fui para outro provedor, que era o maior da minha cidade. De lá eu fui trabalhar numa afiliada da Rede Globo, numa retransmissora da Globo. A região onde eu moro no Brasil tem cerca de 11, 12 bilhões de pessoas. E essa afiliada da Globo transmitia para essa região. De lá eu saí para já montar minha primeira empresa, aos 22 anos. Então, esses primeiros 4, 5 anos foram muito intensos, Mudei de emprego várias vezes e fui gostando cada vez mais daquilo. Entendi que aquilo seria uma carreira e que de fato aconteceu. Eu sempre digo nas palestras que assim, se a internet acabasse eu ia morrer de fome, eu não sei fazer outra coisa da vida. Como profissional de marketing eu conseguiria adaptar meus conhecimentos em outras áreas, logicamente, no próprio marketing tradicional, mas assim, o essencial, o que eu vivo é digital desde antes de saber dirigir. Eu não era nem maior de idade e já vivia nesse mundo. Então é algo que sempre fez parte da minha vida. Até existia um tema ali em torno de 2001, 2002, os nativos digitais. Gente que cresceu nesse ambiente digital. Depois esse termo perdeu sentido. Mas, de fato, a explosão assim, para a grande massa foi acontecer entre 2010 e 2012, na época da explosão do Facebook, das redes sociais, e que aí todo mundo ficou viciado nessa coisa. Eu já vivia esse mundo há mais de uma década. Isso acontece dos dois lados. Eu costumo dizer nas aulas para os alunos, eu dou aula para muitos executivos mais velhos do que eu, e às vezes eles têm dificuldade de perceber essa mudança. E aí eu ilustro isso para eles. Falo, as pessoas adotam a mudança na tecnologia mais rápido do que as empresas. Os cidadãos comuns, eles têm mais facilidade de aderir à mudança, porque isso gera menos impacto. Nas organizações essa mudança é mais lenta. Tanto que agora cunhou-se um novo termo da moda, que é a transformação digital. E, de fato, as pessoas acabam aderindo sem pensar muito sobre o que é. Para elas, a internet está virando meio que a eletricidade ou o telefone. O telefone já não tem mais esse papel na nossa vida. A gente carrega um computador no bolso que tem Skype, tem WhatsApp, tem Telegram,
tem Facebook, tem e-mail, e por acaso ele serve para fazer ligações, né? Não é a única função dele, mas durante muito tempo foi. E o telefone era aquela coisa que estava em todos os lugares. A eletricidade para a gente já não é algo que a gente perceba. A gente só sente falta quando vai acampar ou quando vai para algum lugar que não tem eletricidade, o que hoje é muito raro, né? Na condição, no meio social que a gente vive. Com a internet está acontecendo a mesma coisa. Eu notei isso pela minha filha. A primeira vez que a gente foi na casa da bisavó e o iPad dela, o jogo não funcionava, porque era um jogo online. E ela falou, mas meu iPad está quebrado. Eu falei, não, amor, é que aqui não tem internet. Aqui tem que conectar lá no computador da vovó. Ela me olhou com aquela cara assim, como assim? Ela está acostumada a chegar em qualquer lugar, coloca uma senha numa rede e está navegando. Então isso é muito mais líquido para eles, né? Eles não pensam sobre aquilo. Nós que tivemos que adotar isso, ainda somos surpreendidos por essas novidades, por poder chamar um carro de uma pessoa comum através do Uber, por poder pedir uma refeição através do Uber Eats, por poder responder os e-mails de onde a gente estiver. Nós somos talvez a última geração que dependeu do e-mail para trabalhar. As próximas gerações, muitas delas já não veem no e-mail a principal ferramenta de comunicação. Com os meus alunos ainda é fácil eu dizer as dúvidas, eu tiro por e-mail. Mas com os alunos online, eles querem falar comigo em rede social. E aí é muito difícil eu dar conta desse volume de pessoas numa rede social, porque são milhares de pessoas, e aí é muito difícil responder a todo mundo e organizar aquilo tudo. As pessoas adotaram essa mudança, então se elas estão no LinkedIn e a empresa está no LinkedIn, elas mandam uma mensagem por ali. Se elas estão no Facebook e a empresa está no Facebook, elas mandam uma mensagem por ali. E as empresas estão tendo que se adaptar a essa mudança. De fato, eu percebo que para as pessoas adotarem esses novos comportamentos é muito rápido. Elas descobrem a novidade. Eu tenho um artigo bem polêmico sobre por que os taxistas promoveram o Uber. Eu falei, a forma mais inteligente de marketing é irritar gente burra. É um título bem polêmico e a ideia era essa. Os taxistas iam para a rua fazer protestos e fechavam as cidades gritando contra o Uber. E aí todo mundo ia lá ver o que é o tal do Uber. E aí eles fizeram com que o Uber se tornasse popular. Se eles tivessem ficado quietos, muito menos gente teria adotado. E depois eles tiveram que engolir e hoje eles têm que competir com o Uber. E é nítido, olhando pelas cidades e viajando, eu viajo muito a trabalho, eu vejo que quem usa o táxi é quem está mais acostumado e porque sempre usou. E quem usa o Uber geralmente tem um perfil um pouco mais... É até difícil achar um adjetivo para isso, um pouco, eu não diria inovador, mas assim, mais fácil de adotar mudança, menos resistência à mudança. Não que o táxi seja ruim ou que o Uber seja genial, mas as pessoas adotam a mudança, algumas muito rapidamente, outras resistem até onde puderem. Até que não se tenha mais jeito. Eu no começo não gostava de e-mail no celular. Eu achava aquilo invasivo, porque a mensagem chega o tempo todo. Hoje, para mim, é de uma praticidade extrema, porque aonde eu estiver, eu consigo despachar as informações para a minha equipe. Eu consigo responder aos meus clientes sem precisar estar sentado em um computador. Então, o que no começo me soava como uma invasão, aos poucos eu adotei como um novo hábito e eu tenho que me policiar para não estar às 2h com insônia respondendo e-mail. Então, em casa a gente começou a adotar algumas regras. O celular fica na mesa e de noite a gente não pega, só se for alguma coisa urgente. Eles não tiveram que aprender. Para eles isso já era o normal. Quando eles nasceram já era tudo assim. É como no nosso caso, a gente não teve que aprender a usar o telefone ou a televisão. Aquilo já existia quando a gente nasceu. Eventualmente alguém tinha uma televisão de tubo em casa e trocou por uma tela plana. Os mais velhos talvez tivessem uma televisão preto e branco e trocaram por uma colorida. Mas aquilo já existia. Aquilo já era normal quando você chegou ao mundo. O telemóvel não, ou como a gente chama lá no Brasil, o celular. A gente teve que adotar esse mecanismo. A gente teve que aprender a lidar com ele e encaixar ele na nossa vida.
O smartphone eu acho que foi até uma mudança maior do que o telemóvel, porque antes era só um telefone no seu bolso. E aí você podia mandar uma mensagem de texto, que era genial, e você podia ligar. A partir do momento em que o Steve Jobs miniaturizou um computador e colocou no seu bolso, com acesso à internet, você passou a ter acesso à mesma quantidade de informações que o presidente dos Estados Unidos. Isso em 2007 era completamente disruptivo, né? Hoje, um aldeão no meio da África tem acesso à mesma quantidade de informações que nós temos aqui, com menos velocidade, com menos facilidade, mas ele tem acesso. Ele consegue se comunicar com gente em qualquer canto do mundo. Essa geração mais nova, né, os que têm menos de 20, eles chegaram e tudo isso já estava pronto. Então, para eles, aquilo é o natural. Eles não param para pensar sobre isso. Eu li muito sobre a Revolução Industrial e o quanto a eletricidade mudou o comportamento das pessoas. Você procura... Tem uma ferramenta do Google que procura por citações dentro dos livros. E aí você vê que coisas como a insônia, por exemplo, eram praticamente inexistentes até o advento da eletricidade, né? Que a quantidade de pessoas depressivas no mundo aumentou exponencialmente a partir da chegada da eletricidade, porque isso mudou as relações sociais, isso mudou os horários em que o mundo funcionava. Quando as ruas escureciam, você não tinha alternativa de ficar na rua até tarde, né? Algumas ruas eram iluminadas com lampião ou com iluminação a gás, mas na maior parte delas a escuridão era absoluta, não era seguro. Com a chegada da eletricidade muda-se completamente o ciclo de sono, as relações sociais, a capacidade do ser humano de fazer atividades à noite, porque tudo tinha luz. E aí isso muda, isso traz uma série de problemas que até então não existiam, né? E que é uma piada muito comum, a tecnologia veio para resolver problemas que não existiam antes dela, né? Então a hora que a gente para pensar nos impactos que isso gera, e aí você pensa em insônia e depressão, por exemplo, que são dois grandes males no século XX e no século XXI, eles foram inventados, digamos assim, pela eletricidade. Antes eles existiam, mas em uma quantidade percentualmente ínfima. Hoje, se você conversar com 10 amigos, você encontra 2 ou 3 que têm insônia. Você encontra 1 ou 2 que já tiveram ou têm depressão. E aí você fala, mas a culpa disso é da eletricidade? Não, mas ela criou um contexto social em que essas coisas começam a acontecer. Agora só uma parte, qual é a ferramenta do Google das citações? Eu juro que eu não lembro o nome, mas tem uma ferramenta, acho que é Google Book Search, é alguma coisa assim, é uma ferramenta que o Google busca em informações que não estão na internet. Okay. Então, dentro do Google Books, ele mostra um gráfico de quantidade de vezes que aquela coisa aparecia. Boa. Se a gente olhar de uma perspectiva histórica, esses canais cresceram exponencialmente. Quando a televisão começou, a quantidade de canais que existia era muito pequena. Tanto que alguns governos investiram em fundações, em institutos, para criar conteúdo para televisão, como é o caso da BBC. Acho que é British Broadcasting Company. Então, se eu não me engano, ela era uma empresa estatal e depois ela foi privatizada ou ela ainda tem alguma participação do governo. No Brasil, até o começo dos anos 90, a gente tinha ali meia dúzia de grandes canais de TV. A Globo, que é o maior deles até hoje, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a TV Cultura, que é do governo do estado de São Paulo, a Rede Record, que era a antiga Manchete, que era um grupo de mídia tradicional, tinha televisões, rádios, revistas e coisa e tal, e alguns outros canais, a Rede Bandeirantes, e assim, a quantidade de canais aos quais você podia assistir era muito pouco. Então você não tinha muita opção. Com a chegada da TV a cabo, isso começou a mudar. Então na TV a cabo você tinha ali 30, 40, 50 canais à sua disposição. Na virada do século, a gente já tinha pelo menos 3 fornecedores de TV a cabo no Brasil, cada um deles com mais de 100 canais. Muitos deles coincidindo, né?
e aqueles canais exclusivos de cada rede, que é muito mais uma decisão de marketing. Mas a quantidade de opções já tinha crescido substancialmente. A partir do momento em que a TV por assinatura começou a ser mais fácil, a gente começa a ver uma pulverização de opções. Então tinha canal só de filmes, tinha canal só de documentário, tinha canal só de esportes, tinha canal só de séries, e aí os canais começaram a se verticalizar e se especializar em um único assunto. Depois os canais verticalizados começaram a ultra-verticalizar. Então você pega a ESPN, você tem a ESPN só de futebol, a ESPN só de basquete, a ESPN só de corrida de carro, a ESPN só de não sei o quê. Da mesma forma, os canais de filmes. Tem os filmes só de aventura, os filmes só de amor, os filmes antigos, os lançamentos e por aí vai. Então você vai segmentando e nichando cada vez mais. Você começa a falar com verticais cada vez mais específicas. A internet exponencializou isso. Ela explodiu isso de uma forma atômica. Então, hoje, várias dessas redes, para citar um exemplo que acho que é global, a HBO tem o próprio canal de assinatura dela. A NBA, a Liga de Basquete Americana, tem uma assinatura só da liga, em que você tem conteúdo de basquete 24 horas por dia. Isso não era presente para mim até ver uma palestra do vice-presidente da NBA no Brasil no ano passado. Falei, caramba, a NBA tem um VP no Brasil. E esse cara é responsável pelos canais de conteúdo da NBA. E aí eu vi dois jovens na fila do avião, com o celular na mão, assistindo um jogo da NBA ao vivo, porque eles eram assinantes. E aí aquilo materializou para mim. Eu falei, caramba, olha a ultra segmentação que a gente está conseguindo chegar em termos de preferência de conteúdo. Nas Olimpíadas isso fica claro, e talvez na Copa do Mundo. Você tem canais como o ESPN, que é um canal só de esportes, e que ele cria um canal da Copa do Mundo, e depois ele cria um outro canal de cobertura da Copa do Mundo. Então ele tem um para passar os jogos e outro para passar as coberturas. E aí ele comercializa só isso. Os canais de MMA, em que o pessoal paga para assistir uma luta específica. Então vai ter a grande luta do campeonato, as pessoas assinam aquele dia aquela luta, que é o conceito do pay-per-view. E aí na internet isso é muito mais simples de operacionalizar e isso é muito mais presente para as pessoas. Eu tenho estudado muito sobre programas de assinatura de conteúdo e existe uma diferenciação muito clara. Quando a gente fala de entretenimento, quanto mais, melhor. Você quer ter mais opção quando você quer se entreter. Quando a gente fala de educação, quanto menos, melhor. Em educação, o que a gente busca é curadoria, é filtro. É alguém que traga o essencial que a gente precisa saber e nos dê os canais para a gente expandir aquele conhecimento. Esses jovens já estão acostumados, o que lá atrás se apelidou de nativos digitais e hoje tem millennials, xennials e todas as definições que a mídia adora inventar. A minha filha, por exemplo, assiste canais de maquiagem, ela tem 10 anos, assiste canais de videogame, falando, na minha geração, o gostoso era jogar o videogame. A geração de hoje assiste os outros jogando videogame. Existem youtubers com literalmente milhões de assinantes, alguns com dezenas de milhões de assinantes, que é um número que muitas televisões nunca chegaram, e que fazem transmissões ao vivo para centenas de milhares de pessoas, sem custo nenhum, o que é exponencialmente absurdo. Esses jovens conseguem ter uma audiência que canais de televisão não têm, que grupos de rádio não têm, que veículos de mídia tradicional não têm, e eles têm influência na vida desses dezenas de milhares, milhões de jovens, e passam às vezes 1 hora por dia ao vivo, em contato com esses jovens. E isso tudo num universo de 5 anos. Que o YouTube, tudo bem, ele foi lançado em 2006. Aliás, foi lançado antes. Foi comprado pelo Google em 2006. Mas esse fenômeno dos YouTubers explodiu há 5 anos. De 2013 aí para 2018 é que a gente viu essa coisa crescendo nesse ritmo incontrolável. Então hoje,
é um reflexo daquilo que a gente viu lá no começo. Então isso veio acontecendo ao longo de 60 anos. Só que quando a tecnologia facilitou o processo, você já não precisava mais ter instituições. As próprias pessoas passaram a ter o poder de gerar esse conteúdo e de se comunicar com quem tiver interesse nesse conteúdo. E esses fenômenos são muito orgânicos, né? Essa questão do gameplay, do live gaming, de assistir alguém jogando videogame, das pessoas jogarem simultaneamente em locais diferentes, às vezes em países diferentes, transmitindo ao vivo e outras milhares de pessoas estão assistindo aquilo. Tudo isso é muito novo, né? Ninguém planejou isso. Algumas empresas entenderam que isso poderia acontecer e elas têm profissionais e algumas têm departamentos dedicados a esse tipo de produto, mas ninguém de fato entendia onde é que a coisa ia chegar. Quando a gente olha para 2007, 2008, 2009 e fala dos apps, né, que foi quando o iPhone foi lançado, ninguém imaginava que um jogo como Minecraft pudesse virar um app e que fosse ser jogado simultaneamente por tanta gente. E ninguém imaginava que alguém faria um canal no YouTube para transmitir jogo de Minecraft simultaneamente. Então, tudo isso aconteceu muito rápido. No meio da mudança, tem muita gente, tem pouca gente ganhando e tem muita gente usufruindo. Mas acho que tem pouquíssima gente entendendo de fato o que está acontecendo. Do ponto de vista histórico, a gente só entende a mudança quando a gente olha para ela em perspectiva. Né? Precisa passar um tempo para a gente olhar e falar, bom, as coisas eram assim, as coisas ficaram desse jeito. Mas enquanto a gente está vivendo tudo isso, para cada experimentação que dá certo, e aí eu vou citar a Netflix como um exemplo de algo que deu certo, tem centenas ou milhares que dão errado. E as pessoas se miram só naquilo que dá certo. Netflix já está, assim como o Google, já está virando um verbo. Né? Então, no Brasil já existe a Netflix dos médicos, já existe o Netflix dos jogos, já existe o Netflix de não sei o quê. Então, é como dizer, dá um Google no nome de tal pessoa, dá um Google em tal palavra. Né? Netflix está virando um verbo. Né? Eu vou lançar uma Netflix de alguma coisa. Então, ela criou um novo modelo de negócio. Agora, se esse é o modelo que vai persistir, se esse é o modelo que vai funcionar para todo mundo, acho que a gente ainda não é capaz de afirmar. É engraçado porque o conteúdo de maior qualidade, da forma como a gente sempre percebeu qualidade, é produzido pela televisão. Os melhores equipamentos, os melhores roteiros, o acesso aos melhores profissionais, a capacidade de entrevistar gente muito influente, isso tudo é produzido pela televisão. A televisão ainda tem uma influência muito forte. Eu rio por dentro muito dessas coisas, porque o pessoal fala que o rádio morreu, o jornal morreu, a revista morreu, mas fica feliz quando dá uma entrevista para o jornal, sai divulgando quando aparece numa revista ou quando vai dar uma entrevista na TV. Então, ao mesmo tempo que diz que já morreu, fica feliz quando sai lá na chamada grande mídia. Mudar um modelo de negócio é algo muito difícil. Eu vi uma vez um economista brasileiro, que foi ministro da Economia depois, em 2002, na Unicamp, ele deu uma palestra em que ele falava a economia como um transatlântico. Você não manobra ela como se fosse uma lancha. Uma lancha você manobra em 10 metros e muda de direção, 180 graus se você quiser. Um transatlântico leva quilômetros para mudar de direção. Né? Você não para um transatlântico puxando o freio. Né? Não foi à toa que o Titanic afundou. E esses grandes modelos, inclusive pela base tecnológica que eles construíram, são difíceis de ser modificados. A HBO, como foi um modelo de produção de conteúdo, em partículas, né? Produz filmes e produz séries, em geral de curta duração, e ela comercializava isso para a TV a cabo. Ela acrescentar no modelo de negócio dela a assinatura direto para o cliente final foi uma mudança possível. Não que tenha sido fácil, mas foi possível. Quando a gente pensa em grandes produtores de conteúdo, aí vou pegar a BBC como exemplo de novo, ou a Globo lá no Brasil, eu sei que tem muito conteúdo deles aqui em Portugal. Inclusive os portugueses são acostumados com o nosso sotaque por consumir conteúdo da Globo.
é mais difícil eles aderirem a essa mudança, porque a estrutura que eles têm que sustentar é muito grande, é muito custosa, e eles estão acostumados a grandes volumes financeiros em poucas transações. E o modelo que a internet trouxe é um modelo invertido. São pequenos volumes financeiros em milhares, milhões de transações. Voltando mais uma vez, a Netflix, ela já é no Brasil o segundo maior vendedor de conteúdo. Ela só não é maior do que a Globo. Ela já fatura no Brasil mais do que o SBT, que historicamente sempre foi o nosso segundo maior canal de televisão. E isso em que 2, 3, 4 anos, assim, é muito dinheiro. São milhões de assinantes, são 4 ou 5 milhões de assinantes, pagando ali os seus R$30, R$40 por mês. O que dá aqui 10 euros. Então, assim, é muito barato. Só que ela tem uma estrutura para lidar com milhões de assinantes. A Globo e as estruturas de TV tradicionais, elas vendem isso para distribuidores, que depois revendem isso para revendedores, que depois repassam isso para o cliente final, ou então ela vende para os anunciantes os contratos de publicidade. Só que esses mesmos anunciantes estão cada vez mais escassos. Os grandes grupos com grande poder de investimento em mídia são cada vez menores, porque uns estão comprando aos outros, então essas negociações estão ficando mais escassas. Já não pagam mais aquela fortuna que pagavam, porque sabem que essa audiência tem um impacto menor, e muitos deles estão em busca de segmentação. Então, se antes uma Procter & Gamble anunciava um produto de fralda na televisão aberta, hoje ela vai querer anunciar num canal para mães. Porque ela sabe que as mães talvez não estejam na TV aberta, mas certamente estarão num canal para mães. Uma marca de automóveis já não vai anunciar na TV aberta, ela vai anunciar num canal para fanáticos por automobilismo. Então, esse poder de segmentação muda muito o jogo também. Então, são várias vertentes simultâneas. Com certeza, o negócio da TV precisa ser reinventado, principalmente na forma de comercializar esse conteúdo. As pessoas preferem pagar para não serem interrompidas por publicidade. E aí a publicidade também precisa se reinventar. E aí a gente tem que parar e pensar, dois dos maiores negócios do século XX, a televisão e a publicidade, precisam se reinventar em conjunto. Então, como é que eu consigo ser útil para as pessoas, prestar um serviço de entretenimento, de comunicação social, e ao mesmo tempo manter este negócio sustentável? Algumas coisas me passam pela cabeça. Esse modelo vai ter que ser barateado. Os custos da televisão são altíssimos. A tecnologia vai ter que mudar. O meio de transmissão de broadcasting vai ter que se adaptar aos micropagamentos, às assinaturas individuais. E alguns modelos nesse meio de caminho vão morrer. Isso é indiscutível. E eu sempre apelo para a história porque a gente entende o presente olhando para o passado. Em Paris, os carroceiros fizeram piquetes e protestos impedindo o automóvel de entrar em Paris. Isso em 1903. Só em 1906 é que a cidade de Paris permitiu que o automóvel entrasse. A estimativa de perda de renda para a cidade de Paris é gigantesca. A influência que Paris perdeu no mundo naquela época foi gigantesca. Enquanto várias outras metrópoles europeias permitiam o automóvel, Londres, Madrid, Roma, Berlim, só Paris não permitia que o automóvel circulasse lá. E depois esses carroceiros naturalmente foram se extinguindo. As carruagens e os cavalos no meio da cidade se extinguiram. É um processo natural. Talvez as empresas de TV a cabo acabem se extinguindo ou acabem mudando de modelo de negócio para a venda do conteúdo só em meios digitais. A infraestrutura talvez não esteja pronta para tudo isso. No Brasil é comum as operadoras de telefonia e de acesso à internet cobrarem a mais se você tem planos de streaming. Então, se você assina Netflix, se você assina conteúdos em vídeo na internet. Isso vai mudar. Isso é uma questão muito circunstancial.
Os consumidores vão exigir, a tecnologia vai ter que crescer, a gente vai ter que ter mais fibra ótica, mais capacidade de transmissão de dados, e aos poucos a infraestrutura física vai suportar essa nova demanda digital. Não dá para dizer é isso que vai acontecer ou é aquilo, mas dá para ver que todos esses atores têm que se mexer se quiserem continuar vivos. Grandes marcas já morreram no processo de transição tecnológica. Marcas que eram extremamente influentes, extremamente presentes, hoje não significam nada para essas novas gerações. E outras marcas estão tendo que se reinventar muito rapidamente. Algumas conseguem e atingem um sucesso muito rápido. E aí, mais uma vez, apelando à Netflix, né? Eles usam o processo de tentativa e erro com muito pouco apego. Então, eles lançam um filme ou uma série, analisam se aquilo funcionou, se funcionou, eles continuam produzindo, se não funcionou, eles matam. E a televisão nunca teve que fazer isso, porque ela não tinha, primeiro, ela não tinha como medir o feedback da audiência, né? As pessoas não davam resposta. E segundo, ela enfiava aquele conteúdo goela abaixo. É isso que está passando nesse horário e é isso que você vai assistir. Se você não quisesse, você mudava de canal. Hoje não. Hoje você muda de provedor de serviço. Eu tenho em casa TV a cabo. Quem mais consome são as crianças. Porque tem ali meia dúzia de canais de conteúdo infantil. E eu prefiro esses canais do que deixá-los consumir conteúdo da internet. Principalmente para o menorzinho. Porque quando eu deixo ele livre no YouTube para ficar navegando, às vezes ele clica em coisas que eu não gostaria que ele visse. E a mais velha, mais ainda, mas sobre a mais velha eu já não tenho mais tanta inferência. Então, o que eu fiz foi criar um usuário para ela e eu monitoro aquilo que ela assiste. Eu vejo cada vídeo, cada canal que ela assina, os comentários que ela faz, então eu tenho um policiamento em cima disso, porque a gente sabe onde essa coisa pode chegar e sabe que ela pode acabar interagindo com assuntos ou com pessoas que não são do bem e não vão ensinar coisas louváveis. Né? Então, são vários processos de mudança muito grandes acontecendo simultaneamente. O fato é, ou a televisão tradicional se adapta e começa a entregar o conteúdo sob demanda e a segmentar e verticalizar esse conteúdo, ou ela vai ser relevante para cada vez menos pessoas. Quando as pessoas que sempre assistiram televisão já não estiverem mais vivas, quem é que vai assistir a televisão aberta no modelo tradicional? A gente vive nesses últimos 20 ou 30 anos um modelo bem difícil, que é o vencedor leva tudo. Quando a gente pensa em rede social, a gente pensa no Facebook. Quais são as outras? Também são do Facebook. Quando a gente pensa em busca, a gente pensa no Google. Quem são os concorrentes? A gente pensa em e-commerce, a gente pensa na Amazon. Quais são as alternativas? Né? É um modelo muito difícil e muito doloroso em que só o vencedor leva tudo. Aí você tem alguns pequenos concorrentes com migalhas do mercado e aí você tem os ultra nichados. O próprio Google testou produtos de nicho como buscador só para biblioteca ou buscador só para vídeo. Algumas tecnologias ele até tem, mas enquanto elas não são economicamente viáveis, ele nem coloca essas tecnologias a serviço. A televisão, eu vejo que vai acontecer a mesma coisa. Essa perspectiva de que em 5 a 10 anos a televisão pode ser o telefone é muito possível. Muito possível. Mundialmente, a gente vê um achatamento da renda na classe média e uma concentração de renda em cada vez menos pessoas. Tem um documentário do Noam Chomsky na Netflix sobre concentração de renda e os números são, assim, surpreendentes. Na virada do século XVIII para o XIX, 90% da riqueza mundial estava na mão de 10% de famílias.
Na virada do século XX para o XXI, 99% da riqueza mundial estava na mão de 1% das famílias. Então a concentração de renda é muito grande. Eu já ouvi nos últimos anos o termo renda universal e parece ser um dos modelos possíveis no que já se chama de pós-capitalismo. Então as pessoas têm a renda delas cada vez mais achatada e a poder de compra diminui com isso. Então ninguém vai assinar uma TV a cabo, mais uma Netflix, mais isso, mais aquilo. Elas vão para modelos em que ela tem o máximo de variedade possível em um único lugar. É mais fácil elas assinarem o YouTube do que elas assinarem a Netflix ou uma TV a cabo. Até porque a diferença vai ser de $10 para $25 para $100. Então é muito provável que nessa transição aí dos próximos 5 a 10 anos a televisão acabe, não digo morrendo de vez, mas diminuindo numa escala de 10 ou 20 vezes o alcance e o poder que ela tem hoje. Talvez algumas grandes redes sobrevivam, porque elas têm outras fontes de financiamento, ou porque elas também são donas dos canais de distribuição. Então ela produz o conteúdo e ela também distribui. E aí ela acaba tendo uma forma de sobreviver através da distribuição. Mas hoje, depender exclusivamente da publicidade e do patrocínio para sustentar esse modelo já se mostrou cada vez mais impossível. Tanto que essa banalização dos anunciantes, né? E antes a gente estava acostumado a ver grandes campanhas publicitárias, grandes anunciantes, grandes marcas, isso é cada vez menor, né? É cada vez menos impactante. Então as marcas são menos conhecidas, os produtos são menos grandiosos, os volumes financeiros envolvidos são menores e naturalmente muita produção de qualidade nesse meio vai se perder. Estima-se que só 1% da produção de cinema no século XX esteja preservado. Boa parte do que foi produzido foi perdido em filmes físicos, que se deterioraram ao longo do tempo. Então, aqueles que foram regravados, reproduzidos, distribuídos e guardados, a gente ainda tem acesso, como é o caso de O Vento Levou. Mas a maior parte da produção cinematográfica, principalmente dos anos 60 para trás, é praticamente perdida. Com a televisão eu vejo que vai acontecer o mesmo processo. Muitos programas que foram históricos, muitas televisões que foram parte da vida de muitas pessoas vão virar um objeto de nostalgia. Eventualmente vão sobreviver, mas só aquelas muito grandes. As intermediárias vão desaparecer e as muito pequenas vão migrar para os ambientes 100% digitais. Na verdade, eu não tenho medo, eu tenho consciência de que já aconteceu. Quando a União Europeia baixa o GDPR e começa a regular a privacidade e as informações às quais as empresas têm direito, isso já é uma reação, ou seja, a coisa já se tornou grande demais. Quando Trump resolve criar um imposto só para a Amazon, é porque isso se tornou um problema econômico. Essas empresas perceberam muito cedo quais mudanças iriam acontecer, mas eu acredito que nenhuma delas, quando foi concebida, tinha ideia de quão grande ficariam. Quando a Amazon anunciou a chegada no Brasil, eu olhei para o mercado americano e falei, ok, daqui 5 anos isso vai estar desse jeito. E eu adaptei o meu modelo de negócio para o modelo da Amazon. Então, quando eu lancei um livro, eu comecei a direcionar toda a minha audiência para dentro da Amazon. E hoje eu tenho o livro de marketing melhor avaliado na Amazon Brasil, mais do que o Philip Kotler. Isso é o que em digital a gente chama de growth hacking, né? É você hackear os sistemas de crescimento. Essas empresas já se tornaram maior do que qualquer coisa historicamente concebível. Então, elas têm um poder muito grande,
Tanto que o Facebook tem poder de influenciar a escolha do presidente americano. Ele tem poder de acelerar ou frear guerras, como é o caso da Síria. O Google tem uma quantidade de informações sobre as pesquisas que cada pessoa realiza, que ele consegue prever quais doenças você vai ter, que tipos de comportamento psicótico ou psicopata ou deturpado uma pessoa tem. E ele consegue identificar isso com muito mais precisão do que a Polícia Federal de qualquer país. Então, essas empresas souberam utilizar muito cedo na história delas a análise dos dados. E erraram milhares de vezes até descobrir como interpretar esses dados. Coisas que os governos ainda não aprenderam a fazer. Então, elas têm um nível de controle e de conhecimento sobre cada cidadão, porque isso para elas rende dinheiro. Então, se elas não tiverem, elas não faturam, que os governos sempre gostaram de ter. Se a gente parar para pensar, é como 1984 do Orwell. Se você somar o que o Google, o Facebook, a Amazon e a Apple sabem sobre cada cidadão, você consegue reconstruir esse cidadão praticamente. Só vai ficar faltando o DNA dele e a capacidade, digamos, robótica de duplicar esse cidadão. Mas você tem todos os aplicativos que ele consome, os contatos e com quem ele fala, isso a Apple tem. Você tem tudo que ele pesquisa, por onde ele navega e os e-mails dele, isso o Google tem. Você tem toda a rede social e as mensagens que essa pessoa troca, com quem ela interage, onde ela está, isso o Facebook tem. E você tem todo o comportamento de consumo dessa pessoa, que ela compra e o poder aquisitivo, isso a Amazon tem. Isso é tudo que todos os governos gostariam de ter para poder taxar os cidadãos e receber os impostos. Então, por outro lado, não é saudável que tanto poder esteja em tão poucas mãos e sem regulamentação alguma. Essas empresas são, além de serem onipresentes, no sentido literal da palavra, de que elas estão em qualquer canto da internet, elas são onipotentes, elas têm muita informação e muito poder de influência sobre essas pessoas. Se a Amazon quiser que um livro seja muito vendido para formar a opinião das pessoas sobre alguma coisa, ela pode. Se o Google quiser que determinados resultados de pesquisa ou de publicidade impactem mais pessoas, ele pode. Se o Facebook quiser mudar a opinião das pessoas sobre um determinado assunto, ele pode. Então, isso tudo dá muito medo, porque é a materialização daquilo que já foi imaginado muitas vezes, mas que até então não era possível. E hoje já é. Num passado recente, a União Europeia regulou alguns mercados, como o de navegadores, e livrou a humanidade do Internet Explorer. Mas, ao mesmo tempo, ela facilitou com que o Google Chrome se tornasse um navegador onipresente e aí essa concentração de informações fosse parar na mão do Google. Agora, com a regulação, com o GDPR, talvez isso se adeque um pouco. Só que aí a gente vê o outro lado da moeda. Eu sou capaz de apostar que menos do que 5% das pessoas vão lá analisar quais informações essas empresas detêm e vão pedir para apagar essas informações. A maioria das pessoas simplesmente não tem consciência do que acontece com as informações delas no mundo. Cada vez que você passa o seu cartão de crédito, ou cada vez que você envia um e-mail, ou cada vez que você instala um software no seu computador, eu acredito que as pessoas não têm consciência do que acontece por trás e da quantidade de dados sobre elas que trafegam por aí. Se elas tivessem mais essa consciência, talvez fossem mais cuidadosas com essas informações. Mas isso não mudaria muita coisa. Você não vai deixar de assinar, de comprar um livro que você gosta na Amazon, porque lá ele é mais barato. Você não vai deixar de buscar no Google para buscar em outro buscador, simplesmente porque o Google é melhor. Você não vai migrar de rede social por conta do Facebook. Recentemente, com a história do Cambridge Analytica e com outros escândalos do Facebook,
2% dos usuários encerraram as suas contas. 2%. 98% das pessoas ainda estão lá dizendo literalmente: eu não me importo com que o Facebook use e manipule as minhas informações e me venda publicidade e produtos e forme a minha opinião a partir dos dados que ele tem sobre mim. Então, o desafio é onde é que isso tudo vai nos levar. Sem dúvida. Aquela história, só em cima dessa mesa tem 2 smartphones e um computador com câmera, com microfone e com acesso à internet. Já tem gente fazendo testes e divulgando no próprio YouTube que circulou por determinadas regiões com o celular desligado e ainda assim foi rastreada por GPS. Então, assim, o Big Brother já existe, né? A noção de privacidade como a gente conhecia não existe mais. Hoje, se alguém quiser ficar isolado, acho que teria que desligar a eletricidade de dentro de casa e tirar as baterias de todos os equipamentos. E aí, como é que você tira a bateria de um computador? Você não tira. Você pode deixar ela ir a 0, mas você não consegue tirar a bateria. Como é que você tira a bateria de um smartphone? Não tira. Né? Ele é blindado, o máximo que você consegue fazer é extinguir a bateria de forma que ele não consiga transmitir nenhuma informação. E aí você literalmente está protegido e isolado e ninguém consegue te rastrear. A questão é, por quanto tempo você sobrevive assim, né? Completamente isolado do mundo? Então, os sistemas analógicos já não existem mais, né? Todos os sistemas de telex no Brasil foram desligados há alguns anos, a televisão analógica foi desligada e substituída pela digital, a telefonia analógica não existe mais, ela já circula transmutada no canal digital. Então, sem acesso ao digital hoje você está isolado, está completamente ilhado. Eu acredito que o próximo grande movimento que vem é a extinção do voto obrigatório em vários países. Isso já é uma tendência que vem sendo discutida em vários países e que não deve demorar mais do que 10 ou 20 anos para acontecer. E com isso, só aquelas pessoas politizadas é que vão se movimentar para votar, né, que vão se engajar no processo eleitoral. Já vi até discussões há um tempo atrás, mas não me aprofundei no assunto, de que a democracia já não era mais o melhor modelo de gestão para os países. Cada vez mais a gente reclamava no passado de ver as televisões manipulando a opinião pública e influenciando a forma como as pessoas pensavam. Mas hoje nem isso a gente tem. Né? Nem na televisão a gente pode confiar para isso. As pessoas estão perdidas na internet e a gente está vivendo uma guinada à direita no mundo. Né? A Grã-Bretanha saindo da União Europeia, os governos de direita ganhando, governos ou movimentos de direita, né, ganhando visibilidade na França, na Espanha, na Irlanda, na Alemanha. Lá no Brasil isso também tem acontecido de uma forma muito radical e preocupante. Então, se esses movimentos de direita extrema se tornarem prevalentes no mundo todo, ou pelo menos nos países mais influentes, isso vai influenciar globalmente outros países a seguirem o mesmo caminho. Com cada vez menos canais de massa para formar ou manipular a opinião pública, o que a gente vai ter são os microgrupos, os micromovimentos no mundo digital, e aí esses macroformadores de opinião no mundo digital. O risco nesse cenário é justamente essas empresas macro se engajarem ou serem utilizadas para a formação dessa nova grande massa. Né? Uma massa que talvez nunca tenha assistido televisão tradicional, que nunca tenha ouvido rádio e que não tem hábito de ler jornal,
que toda a opinião e todo o universo deles é formado dentro do digital. E que aí eles estão sob influência de 4, 5, 6, talvez no máximo 10 empresas no mundo todo. Esse é um poder muito grande em uma escala que a gente nunca experimentou. Isso é algo que eu acho que ninguém nunca pôde prever. Um poder de alcance mundial que pudesse formar a opinião e influenciar grandes movimentos sociais. Aquilo que a gente viu há alguns anos no Egito, de que o pessoal usou as redes sociais para organizar protestos e coisa e tal, aquilo foi uma coisa muito local, muito específica e muito pontual, nunca mais se repetiu. Mas o que a gente viu agora na eleição americana, na escala que tem os Estados Unidos, na quantidade de tecnologia que eles têm e no tamanho da briga de formação de opinião pública em massa que existe lá, também foi uma grande lição histórica. Talvez até no momento certo. Né? Levar o Zuckerberg ao Congresso, tributar a Amazon e frear um pouco esse processo. E aqui do outro lado do oceano, a União Europeia com o GDPR começando a monitorar e dar visibilidade a esses dados. Acho que está tudo confluindo para uma eventual tomada de consciência do que está acontecendo. Mas eu não sei se essa tomada de consciência é capaz de frear o progresso. Realmente eu não sei. Eu assisto tudo com muito cuidado e preocupação. Nunca vi esse tipo de discussão aparecer. De mais de 2.000 pessoas que eu interajo por mês no Facebook, e de todas as postagens que eu faço e as pessoas que eu sigo, eu diria que uma meia dúzia tem um posicionamento político consistente e coerente, ainda que radical. Para a maioria das pessoas isso é plenamente ignorado. O que eu vejo é nos grupos de WhatsApp, mensagens sem pé nem cabeça, sem origem, sem validação, sem fonte, sendo distribuídas numa velocidade estúpida. E isso decide uma eleição em 24 horas. Então, mesmo pessoas muito educadas, com pós-graduação, com mestrado, compartilhando mensagens que são literalmente um escárnio. Então, isso nas mãos erradas, na hora errada, pode mudar uma eleição e mudar o rumo de um país. Então, esse é o tipo de manipulação a que a gente está suscetível hoje. Né? As próprias pessoas tomam parte das coisas sem ter o hábito de verificar ou a cultura de verificar. E cada vez mais as pessoas estão afastadas do meio político, da gestão, dos interesses comuns, dos interesses públicos. Né? São cada vez grupos mais restritos, mais fechados e até mais radicais. Do ponto de vista teórico, sim. O digital já é tão presente, já está tão permeado, que já não faria mais sentido falar de marketing digital. Mas a prática é outra. Quando a gente conversa com os empresários, no ano passado eu dei aula para 1.200 pessoas, basicamente de 3 grandes grupos. Empresários e empreendedores querendo fazer marketing para o próprio negócio, agências digitais e agências de comunicação, de publicidade, jornalistas, assessores de imprensa que prestam serviço como profissionais de comunicação e profissionais de marketing e de comunicação que trabalham dentro das empresas e estão querendo se atualizar e entender como é que as coisas estão indo. Nesses 3 grupos eu vejo basicamente o mesmo processo. Para as empresas ainda é tudo muito separado entre o tradicional e o digital. Nas agências, nos prestadores de serviço ainda existe o digital e o tradicional. E para os profissionais é nitidamente uma formação dissociada. Tem aqueles que se formaram na era do tradicional e querem entender o digital, e tem aqueles formados na era do digital e que não olham para o tradicional.
Então, na cabeça dos profissionais, dos empresários, dos prestadores de serviço na comunicação, ainda existe uma dissociação. Quando uma empresa chega e fala, eu quero estar nas redes sociais, ela foi influenciada por alguma informação de que se ela tivesse um perfil no Facebook, no Instagram, ela venderia mais. E aí ela vem tentar entender esse processo e a gente tenta educar dizendo que, olha, não é só um perfil numa rede social que vai fazer diferença no seu negócio. Você precisa pensar em posicionamento, diferenciação, precificação, atendimento, suporte e todos os conhecimentos do marketing tradicional, que vão existir em qualquer empresa, mesmo numa empresa 100% digital. E da mesma forma, empresas que sempre foram muito bem no mundo tradicional e têm toda essa infraestrutura pronta, têm dificuldade quando vão se colocar em um ambiente digital. Então, na prática, as coisas ainda são muito dissociadas, ainda são práticas muito separadas. Não existem ainda formações, isso em escala global, que conectem essas duas coisas de forma adequada. Eu desconheço faculdades que estejam em qualquer lugar do mundo ensinando bem as práticas tradicionais e as novas práticas, por assim dizer. Alguns programas de pós-graduação estão começando a fazer esse papel, mas a gente já está em 2018. A internet comercial já existe há mais de 20 anos. No Brasil, há precisos 23 anos. E a gente vê basicamente dois grandes grupos. Aqueles que cresceram no mundo analógico e aprenderam a usar o digital, e aqueles que cresceram no mundo digital e desconhecem o mundo analógico. Por outro lado, ou nem por outro lado, até complementando isso e dificultando o problema, as novas gerações têm cada vez menos apreço pelo histórico, pelo que aconteceu antes. Então, essa falta de compreensão de como as coisas eram faz com que eles só saibam lidar com o imediato. E aí, quando o imediato muda, até eles não sabem como se adaptar e sobreviver. A gente já viu redes sociais nascerem e morrerem. A gente já viu buscadores nascerem e morrerem. A gente já viu empresas nascerem e morrerem. A gente sabe que tudo muda o tempo todo. A gente já viu o telefone celular ou telemóvel crescer do ano 2000 até 2007 e morrer e ser substituído por uma nova tecnologia. A gente viu o tablet ser inventado e não pegar para todo mundo, não se tornar uma tecnologia de uso comum. A gente viu o iPod ser inventado e morrer. Então a gente se acostumou a entender os ciclos da tecnologia, os ciclos da mudança, de que as coisas vêm, se tornam proeminentes e algumas se vão. E essas novas gerações ainda não passaram por isso. E eles estão muito acostumados a ver tudo sempre dando certo. Quando algo der muito errado, talvez eles não saibam como reagir. Então, assim, do ponto de vista teórico, eu sempre concordo. O marketing tradicional e o digital estão muito amarrados. Na prática, eu não vejo isso acontecer. Você vê grandes empresas como Souza Cruz, por exemplo, fabricante de cigarros, responsável no Brasil por marcas como Marlboro e outras marcas globais. Como é que essas marcas se posicionam no mundo de hoje? No Facebook você não pode anunciar cigarro, no Google você não pode anunciar cigarro, no YouTube você não pode anunciar cigarro, na Amazon você não pode vender cigarro. Então, nos principais canais digitais, essas marcas simplesmente inexistem. Elas não sabem como se reposicionar nesses mercados. Elas não sabem como contar a história do produto delas. E ainda que do ponto de vista de saúde eu acredite que o produto deva mesmo morrer, ele meio que não tem salvação. E foi um dos produtos mais vendidos no século XX. E a mesma coisa acontece com outras marcas. Né? Marcas que a gente se acostumou a ver, cresceu com elas, e aí a hora que elas chegam no digital elas não sabem como reagir. Então, eu ainda acredito que essa divisão vai perdurar durante muitos anos.
Por isso que a gente classifica marketing digital como uma disciplina ou como uma especialização. Porque, de fato, a hora que você entra nesse ambiente, as expectativas das pessoas são diferentes, as reações das pessoas são diferentes. O que é igual são os comportamentos. A psicologia não muda, as necessidades não mudam. Então, vamos recorrer lá ao nosso bom amigo Maslow, né? A gente já entende que a pirâmide de Maslow não é uma hierarquia de necessidades. Você não precisa resolver uma hierarquia do meio da pirâmide uma necessidade do meio da pirâmide para buscar uma do topo. Muita gente hoje busca autorrealização antes de ter segurança financeira. E é uma característica dessas novas gerações. Mas que essas necessidades continuam existindo, isso é indiscutível, né? Então a psicologia não muda, as ansiedades humanas não mudam, o comportamento das pessoas não muda. Mas as reações e as expectativas, essas sim mudam de quando você está numa loja para quando você está no ambiente digital. Infelizmente, eu não lembro qual autor eu li que afirmava isso, mas eu me lembro muito do que ele disse. Se você entrasse em um hospital do século XVIII, em um hospital medieval, em um hospital do século XX, você veria mudanças drásticas na forma como se faz medicina. Se você entrasse numa indústria no século XVIII, no século XIX, no século XX e agora no século XXI, você veria mudanças drásticas na forma como se fabrica produtos. Se você entrasse em uma universidade na era medieval, no século XIX ou agora no século XXI, você veria praticamente a mesma coisa. Pessoas sentadas em cadeiras ou mesas, uma lousa e um professor lá na frente anotando coisas para que as pessoas copiem ou fazendo discursos para essas pessoas. A gente ainda não foi capaz de reinventar a educação. O mundo todo mudou. A medicina mudou, os transportes mudaram, a liquidez entre nações e moedas cresceu exponencialmente, vendo duas grandes potências disputando a liderança mundial, e hoje a gente tem outros países no meio desse cenário, um gigantesco como a China e um micro como a Coreia do Sul, né? A Coreia desenvolvida. Se a Coreia do Sul para, 80% dos processadores do mundo param de ser fabricados. E aí como é que você fabrica smartphones e notebooks sem a Coreia do Sul, né? O mundo inteiro depende de um paizinho desse tamanho. A educação precisa mudar. Eu vivo muito no meio da educação. Eu sou professor, eu me sustento como empreendedor, mas eu me divirto e eu me apaixono e eu me realizo como professor. Eu tenho uma escola que não tem instalação física. Quando eu vou dar aula presencial, e muitas vezes eu tenho turmas de 100 alunos, eu alugo as instalações de uma escola e utilizo aquelas instalações por 2, 3, 4, 10 dias. Eu tenho alunos online para os quais eu dou aula há mais de 4 anos e que eu nunca vi pessoalmente. Alguns deles fora do Brasil. 2 ou 3 deles mal falam português e fazem questão de assistir às aulas com legenda para captar o que eles conseguem da aula. Eu aprendi quase tudo que eu sei para o meu dia a dia profissional, trocando informações com outros profissionais da área. Eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi na pós-graduação e eu não aprendi em cursos. Eu aprendi foi mesmo fazendo. É lógico que eu fui buscar alguma base teórica para isso, para melhorar aquilo que eu fazia. Mas a forma de se ensinar e de se aprender mudou. Quando eu vejo a minha filha frequenta a mesma escola que eu frequentei. Eu estudei naquela escola por 15 anos, dos 3 aos 18, me formei e 20 anos depois está lá a minha filha de volta à mesma escola. Alguns dos professores são os mesmos. As metodologias de ensino são as mesmas. Mas tem algumas aulas com iPad. Sim, tem algumas aulas com iPad, mas isso não muda a educação da minha filha. Isso não muda a capacidade que a minha filha vai ter
de daqui 7 ou 8 anos, quando ela estiver iniciando a vida adulta dela, de lidar com o mundo atual. E eu tenho visto alguns pensadores do mundo atual apontando que o próximo grande unicórnio no mundo vai existir na área de educação. A gente vê grandes iniciativas mundiais, o Coursera, a Udemy, a Khan Academy, o MIT tem estudos nessa área, Harvard tem estudos nessa área, Stanford tem. Grandes empresas mundiais estão olhando para isso, como o Google, mas ainda não existe um novo modelo de como a educação deve funcionar a partir de agora. É um tema que toma praticamente todo o meu tempo livre, eu passo pensando nisso, ou conversando sobre isso, ou estudando isso. Uma parte da minha atuação profissional é em cima disso, mas ninguém ainda encontrou uma resposta definitiva e eu acho que ela não vai existir. Acho que cada vez menos as habilidades que a gente precisa para o dia a dia vão ser adquiridas na escola e cada vez mais elas vão ser autoadquiridas. Autodidatismo, autoaprendizado, autoeducação, e a família tem um papel muito grande nisso, em orientar, em direcionar, em investir nas tecnologias e ferramentas certas. Mas uma coisa em educação não muda. Não é a tecnologia que vai fazer a diferença. São as pessoas que estão envolvidas no processo. A educação ainda vai continuar sendo um processo de transmissão de conhecimento de um para um. Ainda que eu esteja de um lado de uma câmera e a pessoa do outro, ela ainda é um processo de um para um. Ela ainda é transmissão de experiências, ela ainda é contar histórias, ela ainda é capacitar o outro a raciocinar e construir as suas próprias ideias. Mas a solução definitiva ou minimamente uma solução sustentável para como isso deva funcionar, definitivamente ainda não foi inventada.